Estamos de volta para a segunda parte do Mercados em Ação e passamos desde já ao sobe e desce dos mercados com o Marco Silva. Marco, o que é que os mercados esta semana nos trazem? Obrigado, Zé. A semana passada foi de vermelho carregado. Não houve grandes equívocos em relação ao comportamento dos vários mercados. Podemos ver aqui Wall Street vermelho, com aqui algumas bolsas de verde, mas muito pouco. Boeing, por exemplo, mas é muito difícil arranjar aqui setores, inclusive, que possam ter tido um comportamento positivo, nem as energéticas. Já em relação a desde o início do ano, isto também é inequívoco, podemos ver todo o mercado praticamente no vermelho, com exceção das energéticas, ExxonMobil, Chevron, Shell, e aqui a saúde com algumas empresas a ter um comportamento positivo. Merck, por exemplo, Eli Lilly, Johnson & Johnson, mas não é assim tão evidente. O resto do mercado, todo no vermelho, tecnológicas, a banca também, apesar da subida dos juros, a banca tem sido penalizada. E, portanto, isto desde o início do ano, quase desde os máximos históricos, tem sido este o comportamento. Em relação ao resto do mundo, na semana passada, também vermelho, com exceção aqui de algumas empresas na China, mas o vermelho dominou o comportamento dos mercados a semana passada. E aqui poderemos ver nos vários setores e nos vários mercados que isso também é evidente, inclusive nas empresas produtoras não só de petróleo, mas também extratoras de minérios. Portanto, semana passada foi claramente dos ursos. Em relação aos gráficos, o euro-dólar que está a testar de novo aqui as médias móveis, nomeadamente a média móvel dos 50 dias. Vamos ver como é que será o comportamento a este teste. Já houve vários e veio sempre para trás. Vamos ver se consegue realmente ganhar este patamar para ir testar aqui esta linha de tendência, esta linha amarela, que é uma linha de tendência muito importante. Será ela que irá dar aqui o primeiro indício se realmente o euro-dólar já atingiu os mínimos para já de médio prazo ou não. Em relação ao S&P 500, continua no seu trajeto de correção. Reparem que houve aqui, depois dos mínimos da pandemia, houve aqui três ondas, chamadas ondas de Elliott, que aqui estão perfeitamente identificadas, uma onda, duas ondas e três ondas, sendo que a última foi a mais fraca, portanto já dando aqui alguns indícios que poderia haver esta correção, e ainda tem espaço para cair mais. Isto eram barras semanais. Já o Nasdaq continua a seguir aquele mapa que nós traçámos aqui há já várias semanas. A semana passada bateu aqui nesta zona de suporte na linha azul, que é a linha inferior do canal. Ainda tem muito para percorrer até esta linha laranja escura, aqui que está perto dos 8.000 pontos, que supostamente é o objetivo para o Nasdaq. Por fim, o Brent que depois de bater nesta linha de tendência que nós já temos vindo a referir aqui, está agora a testar a média móvel dos 100 dias, que será uma zona muito interessante de ver. Caso aguente, poderá vir testar novamente esta linha, que está nos 128 dólares por barril no Brent. Se não, aqui a média dos 200 dias nos 100 dólares por barril, mais ou menos, é a zona ideal para um suporte. E é tudo. Muito bem, Marco, e de facto é uma maré de vermelho ali no ecrã do Marco Silva, isto relativamente àquilo que se passa também do outro lado do Atlântico. Rina, a Reserva Federal Norte-Americana anunciou aqui uma subida de 75 pontos base relativamente à taxa de juros. Foi um agravamento mais acentuado desde 1994. Será esta subida suficiente para travar a inflação nos Estados Unidos? A questão é exatamente essa, porque há uma semana e meia, ou há menos tempo do que isso, toda a gente descontava no mercado uma subida de 50 pontos base e depois, na segunda-feira anterior à FED se pronunciar, já tinha havido algumas fugas de informação e, portanto, o mercado começou
no fundo, a absorver que realmente, se calhar, 50 pontos base não ia ser suficiente, então poderíamos estar aqui num terreno de 75. A questão agora é que o mercado já desconta de que na próxima reunião ainda irão ser necessários outra vez mais 75 pontos base. Isto basicamente, a meu ver, aconteceu por razões muito claras. A primeira razão é que a Fed considerava que a inflação pudesse já estar no seu pico e os dados revelados na sexta-feira, antes da reunião da Fed, mostraram que esse pico ainda estava a ser atingido, portanto ainda não estávamos aí. O segundo ponto que também eu acho que sustentou esta decisão foi o índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, que revelou que as expectativas de longo prazo para a inflação também tinham subido, 3% para 3,3%, que é uma subida bastante considerável, isto no espaço de um mês. Portanto, esse sentimento degradou-se muito por parte do consumidor americano. E depois o terceiro ponto, que é aquilo que a Fed continua sempre a dizer, que é que o mercado, que a economia americana tem capacidade para absorver esta subida, porque o mercado de trabalho continua robusto, os salários ainda estão em crescimento, os jobless claims ainda estão a nível bastante baixo, portanto não há aqui ainda um risco de desaceleração, segundo a FED. E, de facto, tivemos Janet Yellen, a antiga Presidente da Reserva Federal, a dizer este domingo, precisamente, que uma recessão nos Estados Unidos não é inevitável. Exato, exatamente. Sim, mas poderá haver aqui alguma coisa que eu não esteja a ver, quase certeza, porque eu acho que, se bem com um comportamento muito melhor do que o BCE, mas a FED tem tido aqui alguns erros, aliás, assumidos, inclusive por Jerome Powell. Sim. Mas, primeiro, como é que poderiam estar à espera que a inflação caísse, tendo em conta que a energia é um fator muito importante, tem sido um fator muito importante para a inflação, e o Brent tem andado a subir, enquanto que os salários não têm andado a folga que se poderia estar à espera. Portanto, era quase inevitável que a inflação continuasse a cair. Claro. E irá continuar em valores elevados, quase certeza. Portanto, não percebo claro. Como é que é estas expectativas. Mas aliás, três perguntas. A primeira, se acha que é realmente condizente estar à espera de uma descida da inflação nos próximos tempos, tendo em conta todos estes fundamentos. Depois, será possível realmente irmos para uma redução da inflação drástica, que é isso que se precisa, pelo menos para 4%, sem ter uma contração, ainda que de curto prazo económico? Eu acho que é praticamente impossível. E por fim, aquela reação primária ao anúncio do FED naquele dia, na quarta-feira, que eu costumo dizer sempre que a quinta-feira que é o melhor prova do algodão. É verdade. O que é que achas que possa ter acontecido ali? Pois, porque subiu, mas depois no dia a seguir caiu mais de 4%. Vez. Eu acho que o mercado entusiasma-se um bocadinho quando há uma atuação, portanto, que já não é um rumor e é um facto. Isso foi o que aconteceu na segunda-feira, era um rumor de que os juros iam aumentar 75 pontos base. Na quarta-feira aconteceu isso e o mercado aliviou, ficou contente, foi isto, não sei o quê. E depois, na quinta-feira, começou a pricear a probabilidade de recessão, até porque a Fed, nessa reunião, diminuiu as perspectivas de crescimento económico para os Estados Unidos. E, portanto, neste momento, as revisões têm sido consecutivamente em baixa para o crescimento económico e nós sabemos que a própria Fed pode estar a ser ingênua, um bocadinho como foi com esta questão de achar que a inflação poderia realmente, rapidamente, começar a desacelerar, pelo menos a mostrar sinais disso e que não está, e o mesmo poderá estar a acontecer com o crescimento económico, que no limite poderá nem sequer ser crescimento e estarmos num cenário de recessão, que já está um bocadinho descontado para 2023 e talvez ainda não seja uma realidade já este ano. Vamos ver como é que as coisas vão estar no quarto trimestre também deste ano. Quanto à sua questão sobre se a inflação tem... se há argumentos para que arrefeça no futuro, eu acho que não.
também. Acho que a fatura energética vai continuar a pesar muito neste efeito inflacionista que estamos a ter. A guerra na Ucrânia também não tem ajudado. A meu ver, eu já não posso dar nenhum tipo de projeção, porque já está a ser demais do que quando iniciou, exatamente, quando iniciou a guerra. Quer dizer, toda a gente achava que isto era um bocadinho uma questão de dias e que as coisas iam... Não era normalizar, porque agora o mundo mudou para sempre, não é? E as coisas, mesmo a plano energético, todos os objetivos metidos rapidamente em face para diminuir esta dependência face a estas energias fósseis, também acelerou um bocadinho mais o processo, só que são processos que vão demorar ainda muitos anos e, portanto, estamos dependentes disto e, portanto, não há forma, não vejo de que forma é que a inflação possa baixar. Deixa-me então perguntar, e de que forma é que a política, nos Estados Unidos, nomeadamente, as eleições intercalares, Sim. tiveram no atraso eventual da FED subir os juros, porque isso, obviamente, iria ser recebido talvez negativamente pelo público, mas agora, obviamente que existe a pressa de conter a inflação, porque isso irá ter, e tem, um efeito negativo nas sondagens em relação a Joe Biden. Rina, temos mesmo que fechar uma resposta rápida. Peço-lhe, não, se acho possível. que, obviamente, aqui tudo se vai jogar no plano do crescimento. Crescimento negativo é sempre mau para quem está no poder. Portanto, eu acho que é essa a resposta. Para Joe Biden não é positivo isso. Muito bem, fechamos aqui então a segunda parte do Mercados em Ação. Na terceira parte vamos descobrir quais são as escolhas desta semana. Fique connosco.